Oi, preciosa, boa noite. Seja muito bem-vinda à nossa primeira aula da Jornada Vivendo de Sobrancelha. Na aula de hoje, eu vou falar sobre os primeiros passos, na verdade, o primeiro passo para você se tornar uma designer de sobrancelha de referência e se tornar uma profissional que fatura R$ 5.000 por mês. Tá? O primeiro passo que iremos falar hoje, que é um dos mais importantes, é ter uma boa técnica. Ter uma boa técnica é essencial para você desenvolver um trabalho e você se tornar uma referência na área. Você pode dominar muitas coisas na sua área, né? Fazendo sobrancelha, mas se você não dominar o principal, que é a técnica, você não vai conseguir alcançar aquele resultado que você deseja, tá? Então, ter uma boa técnica é essencial. A qualidade da técnica vai te levar, né, a ser uma profissional muito bem requisitada, né? E você vai conseguir construir uma autoridade e também construir ali, se tornando uma referência, né, na sua área como designer de sobrancelha, tá? Claro que não é só não é só a técnica que vai te fazer você se tornar uma profissional de referência, chegando a esse faturamento. Não é só a técnica, existe um passo a passo. E esse passo a passo eu vou ensinar aqui para vocês através de aulas semanais. A meta é pelo menos 2 aulas por semana e a cada dia trazer um conteúdo novo para ajudar vocês, profissionais, a alcançarem as metas de vocês, a alcançarem o tão sonhado resultado, né? Tendo referência como profissional e alcançando aí esse salário desejado de uma designer de sobrancelha. Então, eu já consegui alcançar esses resultados e já vi alunas minhas também alcançarem. Então, se eu alcancei esses resultados, alunas já conseguiram alcançar. Então, qualquer profissional também consegue. E eu espero de todo o coração poder ajudar vocês aqui com esses conteúdos, trazendo aqui pelo menos 2 por semana para vocês, tá bom? Existe esse passo a passo, porém, na aula de hoje nós iremos falar somente sobre a técnica, tá? Que é essencial você ter uma boa técnica para você se tornar uma profissional de referência. Mas para quem é essa aula de hoje? Essa aula é para designer de sobrancelhas que está iniciando na profissão e ainda não tem resultados. É para profissionais também que já está na área há bastante tempo, já trabalha com sobrancelhas, mas precisa atualizar a técnica, né? Ainda não trabalha com mapeamento, com marcação, trabalha sobrancelha mão livre ainda e precisa se atualizar, então é para você também, tá? E também para você que deseja se tornar uma profissional designer de sobrancelha, tá? Então, fica aqui comigo, bora acompanhar essa aula. Existem 4 pilares para você ter uma boa técnica de design e alcançar esses resultados, tá? Já pega aí um papel, uma caneta, anota para você não esquecer depois, tá? O primeiro, mapeamento, marcação da sobrancelha, aplicação e alinhamento da rena e o acabamento, que é essencial para você conseguir esse resultado de qualidade, tá? Se você aprender a executar de forma correta esses 4 pilares, você vai se surpreender com o resultado do seu trabalho, tá? Existem pontos estratégicos na hora de fazer o mapeamento, tá? E na hora de você fazer esse mapeamento, vai te ajudar muito na hora da marcação. Se você trabalha pontos estratégicos de forma correta para fazer a marcação da sobrancelha, então você já vai ter meio caminho andado. Muitas profissionais têm muita dificuldade, né? Algumas alunas também falam, né? No início tem bastante dificuldade na hora de realizar o mapeamento e a marcação. Mas se você aprender, entender os pontos estratégicos na hora de fazer o mapeamento, a marcação já vai ficar bem mais fácil de fazer,
tá? Então eu vou ensinar esse passo a passo aqui pra vocês de executar a técnica da forma correta e você conseguir ter esses resultados satisfatórios, tá? Então, para fazer a marcação, você precisa dominar o mapeamento. Você precisa entender, né, a questão do mapear a sobrancelha, mapear o rosto. Eleusa, preciso utilizar o paquímetro na hora de fazer o mapeamento, na hora de fazer a marcação da sobrancelha? Depende, tá, gente? Hoje eu não utilizo mais o paquímetro, eu trabalho design de sobrancelha, eu sempre faço a marcação, o mapeamento certinho em qualquer tipo de rosto, por mais que seja uma sobrancelha muito fácil de trabalhar. Ah, não, essa sobrancelha tá muito fácil, então vou fazer ela mão livre, que é melhor. Não, todas as sobrancelhas eu trabalho o mapeamento e a marcação para poder fazer a remoção dos pelos, para não correr o risco de tirar essa sobrancelha de forma errada. Então, se eu trabalho da forma correta, eu tenho minha consciência limpa de que eu sei que eu vou realizar um trabalho ali satisfatório para cliente e para mim também como profissional. Então, temos uma responsabilidade muito grande na hora de realizar procedimentos e a maior responsabilidade de uma designer de sobrancelha é não danificar a sobrancelha da cliente. Se você consegue entregar um resultado de qualidade para a cliente, onde você vai preservar a estrutura da sobrancelha, onde você vai realçar o olhar dela e vai trabalhar com todo cuidado, a cliente vai ver que você é uma profissional que entende, né? Que você consegue tirar as dúvidas dela. Sempre que eu vou fazer um design de sobrancelha, que a minha cliente tem alguma dúvida, eu começo a explicar para ela como que funciona o design, como que eu vou trabalhar o mapeamento, a marcação da sobrancelha, que é necessário fazer o mapeamento. Então, desde esse atendimento, a cliente ela já consegue perceber que você é uma profissional completa, que você realmente entende aquilo que você está fazendo, né? Então, aí você já demonstra para sua cliente uma autoridade naquilo que você está realizando no rosto dela. Então, o mapeamento, a marcação da sobrancelha é essencial no design de sobrancelha. E eu sempre falo para as minhas alunas que, assim, nunca faça sobrancelha mão livre, porque você pode correr o risco de tirar um pelinho a mais e aí causar um buraquinho ali na sobrancelha da cliente e a cliente ir para casa triste, insatisfeita com aquilo que você realizou. E pode sim, tá? Fazer sem o mapeamento, porém você precisa dominar a técnica de design mão livre, tá? O mapeamento mão livre. Existe o mapeamento que a gente faz com lápis dermatográfico e a linha, que é aquele que a gente faz as marcações que eu já vou ensinar para vocês. E existe também o mapeamento mão livre. Não é remover o pelo mão livre, tá? Existe uma diferença aí. É o mapeamento mão livre. É eu entender os pontos estratégicos, né? Do ponto inicial, ponto alto e ponto final. Entendi os pontos estratégicos, marquei esses o ponto inicial, ponto alto e ponto final. Então eu vou ligar esses pontos estratégicos mão livre com caneta e gel. Então essa é a diferença, tá? Do mapeamento com linha e lápis dermatográfico com a caneta e gel. Inclusive hoje eu comprei duas, né? Uma rosinha e uma verde que eu achei fofa demais. E já utilizei hoje nos atendimentos da tarde. Então vamos lá, gente, a importância de realizar o mapeamento. Eu vou ensinar aqui pra vocês, vou mostrar aqui pra vocês, tá? Vamos ver se vai dar certo essa aula de hoje, pra eu colocar as imagens aqui pra vocês acompanhar. Vai dar certo, minha gente. Vamos lá. Aqui eu tenho um rosto, né? Sempre quando eu vou fazer um design de sobrancelha, eu vou avaliar o rosto da minha cliente, né? Como um todo ali, não é só a sobrancelha em si. Então, eu vou avaliar ali o rosto da cliente, a sobrancelha, e eu vou entender como era essa sobrancelha antes dela ser removida. Porque o que a gente já percebe aqui de cara? Eu percebo que a sobrancelha dessa cliente foi uma sobrancelha que foi tirada em excesso, né, que provavelmente não nasce porque continua sendo tirada em excesso. Então, eu preciso entender o real desenho dessa sobrancelha para poder reconstruir essa sobrancelha. Ah, Eleusa, eu consigo reconstruir uma sobrancelha somente fazendo design de sobrancelhas? Sim, em muitos casos a gente consegue reconstruir a sobrancelha sem fazer nenhum outro tratamento, somente preservando os fios naturais.
Então eu olho aqui a sobrancelha dessa cliente, eu vejo onde é o ponto inicial da sobrancelha dela, o ponto alto e o ponto final. É uma sobrancelha muito fácil de identificar, né? O ponto alto. Tem algumas sobrancelhas que é um pouquinho mais complicado de identificar o ponto alto e como fazer para identificar o ponto alto quando a sobrancelha é difícil de identificar. Quando é aquela sobrancelha formato casinha, por exemplo, ou quando é aquela sobrancelha meio caidinha, que a gente tem uma dificuldade danada de descobrir onde é o ponto alto da sobrancelha da cliente. Então, nesses casos, quando é uma sobrancelha mais difícil de identificar, pede a cliente para olhar para as clientes, vai estar deitada na maca. Você vai pedir a cliente para olhar aqui na sua mão. Você vai colocar a mão bem na frente do rosto da cliente. Você vai pedir para ela olhar. Você tem que certificar de que o olho dela tá bem centralizado. Ela não tá olhando torto. Ela tem que estar olhando bem firmemente para frente. E aí você vai marcar na lateral da íris do olho dela. Olha lá a marcação que eu fiz bem na lateralzinha ali da bolinha escurinha do olho, tá vendo? Então ali eu consigo identificar o ponto alto natural da sobrancelha da cliente, quando é difícil de identificar, tá? No caso dessa modelo aqui, a sobrancelha dela é uma sobrancelha fácil de identificar o ponto alto, porque a gente já consegue visualizar bem. Então ali eu marco as primeiras marcações, né? Avaliei, é uma sobrancelha que eu preciso reconstruir, certo? Preciso reconstruir essa sobrancelha, então eu vou trabalhar um design estratégico reconstrutivo, tá? Então ali eu tenho que identificar onde era a sobrancelha dela antes de ser removida. Eu percebo, né, que ali no início também foi tirado um pouquinho afastado, né, a sobrancelha dela. E aí eu vou trazer a sobrancelha dela um pouquinho pra dentro. Como que eu sei que a sobrancelha foi tirada em excesso ali no centro da sobrancelha? Ali, a média entre uma sobrancelha e outra é 2 centímetros normalmente, tá? E quando você começa a fazer sobrancelha, muitas sobrancelhas, muitos formatos de sobrancelha, o teu olho vai ficando tão clínico. Por isso que eu falo pras alunas, treina, faz muita modelo, faz muita sobrancelha. Você vai ter muita experiência, então você vai bater o olho na sobrancelha da cliente, você vai saber o que você tem que fazer, você vai saber resolver o problema da cliente. Então aqui nessa sobrancelha, se eu fosse colocar o paquímetro aqui, ia dar mais de 2 centímetros. Ah, mas é só isso para me identificar? Não, a gente identifica também o ossinho do nariz. Eu nunca faço a marcação. Antigamente eu fazia, quando eu aprendi lá atrás que tinha que marcar na boca, no nariz, a abinha do nariz, né? Toda. Mas se a cliente tiver o nariz torto, aí a sobrancelha vai ficar torta, não dá pra levar em consideração o nariz, tá? Então a gente leva em consideração a sobrancelha natural que a cliente tem, tá? Então ali eu vejo que o ossinho do nariz dela tá um pouquinho longe do início da sobrancelha. Então eu sei que essa sobrancelha ela foi tirada em excesso no início, então eu preciso preservar o início da sobrancelha. Como vou fazer isso? Vou tentar reconstruir, vou tentar fazer um design de forma correta, vou preservar essa estrutura da sobrancelha e vou conseguir entregar um resultado para essa cliente que no futuro ela vai agradecer muito, tá? Porque quando a gente consegue reconstruir uma sobrancelha que está danificada, gente, não tem preço. Hoje já existem as técnicas de reconstrução, que é o tratamento que acelera o processo de crescimento do pelo da sobrancelha. Porém, é possível sim trabalhar o design reconstrutivo. Eu sempre falo isso e isso é muito certo, porque eu vivenciei isso várias vezes com clientes com sobrancelhas danificadas e a gente conseguiu reconstruir somente fazendo design e preservando a estrutura natural. Então, eu identifiquei que a sobrancelha dela é um pouquinho afastada, eu trouxe um pouquinho mais pra dentro, porque eu quero que ali no início cresça mais uns pelinhos, tá? A gente sempre tem uns fios no início da sobrancelha que são os fios ascendentes, eles são mais ralos. Esses pelos, ele dá uma leveza pro olhar, né? E deixa o olhar muito mais leve, mais bonito, mais suave. E nesse caso aí, a sobrancelha dela já tá grossa desde o início, já tá o pelo mais grosso desde o início. Então tá faltando os fios ascendentes na sobrancelha dessa cliente. Então trouxe um pouquinho mais pra dentro, mas primeiro eu marquei ali o ponto central do rosto dela. Por que que eu marco ali o ponto central, que é o número 1? Porque eu preciso identificar o meio do rosto dela.
Através dessa marcação, eu vou marcar a lateral e eu vou saber se a lateral tá marcada de forma correta ou não, tá? Então, primeiro, central. Aí, segundo, é a marcação do ponto inicial da sobrancelha, que é o número 2. Aí vem o número 3, que é a marcação do ponto alto da sobrancelha. E, por último, ali, a marcação do ponto final da sobrancelha. Onde é o ponto final da sobrancelha? É onde finaliza o cantinho do olho aqui, você vem bem no cantinho do olho e leva exatamente onde é o ponto final da sobrancelha. Tem umas sobrancelhas que é muito curtas? Tem. Nesse caso, a gente aumenta ali uns milímetrozinho pra realçar mais o design da sobrancelha, deixar aquele olhar mais bonito, né? Mais harmônico. Tudo dá pra fazer uns ajustes, tá? Não dá pra fazer coisas mirabolantes. Muito fora da realidade da cliente. Mas ali alterar alguns detalhes dá pra alterar sim, tá? Então a gente vai marcar o ponto alto ali no cantinho externo do olho e no ponto final da sobrancelha mesmo, tá? Então tá, marcação número 1, número 2, número 3, número 4. Essas marcações são as vertical, são as primeiras que a gente marca. E aí tem uma pergunta que uma aluna fez pra mim uma vez: Eleuze, e se eu quiser fazer o contrário? Porque eu sempre marco vertical, tudinho. Ponto central, ponto inicial, ponto alto, ponto final. E se eu quiser marcar primeiro a parte horizontal, posso? Pode, gente. Tranquilo, não vai alterar em nada. Talvez, às vezes eu me banano ali um pouquinho, né? Eu já tô tão acostumada a fazer vertical primeiro e horizontal por último, que eu já tô acostumada. Mas, por exemplo, se uma aluna quiser fazer de forma diferente, o que importa pra gente é o resultado final. Tá? É o resultado final. Então, se o resultado final ficar bom demais, tá tudo certo. Então, agora nós iremos para a parte horizontal. Deixa eu mudar aqui a foto. Aqui nós vamos iniciar aqui, né, a marcação na horizontal. Ali já tá tudo feito, né, parte inicial, ponto alto e ponto final na vertical, e na horizontal nós iniciamos ali na parte inferior, tá? Então, na parte inferior, marcação número 5, número 6. A número 5 e a número 6 vai delimitar a largura da sobrancelha da cliente, tá? Então, ali vocês podem observar, não sei se vocês conseguem ver direitinho aí, mas eu trouxe essa sobrancelha um pouquinho para baixo, porque eu vou trabalhar o design reconstrutivo. Então, eu não estou levando em consideração esse design dessa cliente. Por quê? Porque essa sobrancelha, ela tá errada. Ela foi tirada em excesso e eu preciso reconstruir. Então, para eu reconstruir, eu tenho que aumentar um pouquinho aonde realmente precisa reconstruir, tá? E na hora que fechar o desenho, vocês vão observar a diferença. E ali em cima, a última linha, a gente delimita o ponto alto da sobrancelha, tá? Então, delimitamos ali o ponto alto tanto na vertical quanto na horizontal. Na horizontal, eu não posso passar para cima o desenho acima dessa linha verde, em hipótese alguma, tá? Então, essa marcação, ela serve para me mostrar até onde eu vou fazer o ponto alto da sobrancelha da cliente. Por quê? Porque eu não posso fazer um desenho fora da realidade da sobrancelha, tá? Tem que estar dentro da realidade. Então tá, vamos mudar a foto aqui para me mostrar a sobrancelha fechada. Aqui, nós fechamos o desenho da sobrancelha. Então, como que eu faço o fechamento do desenho da sobrancelha? Eu pego ali do ponto inicial, que é ali no cantinho, ali bem pertinho do número 6, na parte superior primeiro, sempre primeiro, tá? Ponto inicial, ponto alto, não posso ultrapassar a linha verde, então tem que ficar dentro da realidade da cliente, e do ponto alto ao ponto final, ali no cantinho, ali abaixo do 4, tá? E na parte inferior, podem observar que eu trabalhei um design reconstrutivo. Por quê? Porque eu quero deixar essa sobrancelha crescer, eu quero entregar um resultado de uma sobrancelha preenchida, com mais volume para minha cliente. Então, eu preciso trabalhar o design reconstrutivo, tá? Vamos mudar aqui a foto. Vou mostrar outro exemplo aqui para vocês do design. Talvez aqui vocês consigam enxergar mais de pertinho. Esse design aqui é da mesma modelo que eu mostrei para vocês
no criativo ali na foto, tá? E aqui, ó, vocês podem observar que eu trabalhei o design reconstrutivo. Então, marquei aqui o ponto central, o ponto inicial, então a sobrancelha sempre vai iniciar aqui, o ponto alto e o ponto final. Lembra que eu falei pra vocês de saber identificar se o ponto alto foi marcado no lugar correto? Então, para eu saber identificar se o ponto alto da sobrancelha foi marcado no lugar correto, eu venho aqui, ó, sempre que eu for marcar a sobrancelha, vai haver um cruzamento aonde for o ponto alto. Então, fiz a marcação aqui, levando em consideração aqui, ó, do ladinho da bolinha do olho dela, né, bem certinho. E aqui eu fiz o fechamento, então puxei a linha pra cá, puxei daqui pra cá, pra fechar a parte de cima do desenho da sobrancelha. E aconteceu esse cruzamento aqui, do ponto alto com o fechamento do desenho da sobrancelha. E só aconteceu esse cruzamento porque eu marquei o ponto alto da sobrancelha no lugar correto. Sempre que marcar o desenho da sobrancelha no lugar errado, essa marcação ela vai ficar, não vai haver esse cruzamento certinho, vai haver um cruzamento no lugar errado. Então, por aí você já percebe, marquei no lugar errado, então não era aqui. E aí você vai treinando e você vai aprendendo a identificar o ponto alto. Então, o que é trabalhar os pontos estratégicos para fechar o desenho da sobrancelha? Trabalhar o ponto estratégico da forma correta. É o ossinho do nariz, o início da sobrancelha? Então, a gente vai analisar. Sobrancelha foi tirada demais? Será que eu preciso reconstruir essa sobrancelha? Como que eu faço para descobrir se eu preciso reconstruir a sobrancelha? Se essa sobrancelha foi tirada de forma errada. Então, o que vai me direcionar é esse início aqui, ó. Esse início aqui vai me direcionar aonde é a estrutura da sobrancelha da cliente. Então, esse início aqui é a largura desse início que vai me direcionar para o restante da sobrancelha. Então, quando eu venho com a marcação seguindo essa linha aqui, eu percebo que tem um buraco que precisa ser corrigido. Então, é assim que a gente faz na sobrancelha das clientes. E é muito comum a gente pegar a sobrancelha nesse formato, que foi tirada em excesso. Inclusive, a minha tá assim, tá, gente? Mas a gente vai começar a trabalhar aqui um negócio nessa sobrancelha em breve, se Deus quiser. Vou mostrar tudo pra vocês. Vocês vão acompanhar aqui bem de pertinho essa sobrancelha real, tá? Porque ela tá maquiada. Mas tá tudo certo. Um dia eu vou contar a história da minha sobrancelha, tá? Mas voltando lá, vamos pegar outro criativo. E eu vou mostrar aqui pra vocês um design real de cliente que eu faço aqui no estúdio. E aí, aqui nessa sobrancelha, o que eu trabalhei aqui? Peguei aqui o ponto inicial da sobrancelha. Ah, mas essa sobrancelha eu não aumentei ela. Não aumentei. Por quê? Porque é uma sobrancelha que ela é exatamente no lugar que tem que ser. Não é uma sobrancelha que foi tirada demais, é a sobrancelha real da cliente, né? Então, ali peguei o ponto inicial, o ponto alto e o ponto final. Fiz o ligamento desses pontos estratégicos, tá? Pode observar que lá no PA, que é o ponto alto, houve um cruzamento da linha da marcação. Então, a minha linha cruzou bem certinho no ponto alto. Por que que aconteceu isso? Porque a marcação foi feita no lugar correto. Os pontos estratégicos foram utilizados de forma correta. Então, nesse caso, aconteceu esse cruzamento, tá? Vamos lá para outro criativo aqui. E aqui nós temos uma sobrancelha. Ai, comeu um pedacinho, né? Aí eu fiquei em cima do pedaço da sobrancelha. Mas aqui nós temos 3 formatos de sobrancelha. E eu vou mostrar essa sobrancelha real para vocês daqui a pouco, tá? Temos 3 formatos de sobrancelha. Qual desses desenhos de sobrancelha tá correto? Responde aqui no comentário pra mim. Qual desses desenhos? O branco, verde ou rosa? Responde aqui correndo pra mim, pra eu saber como é que vocês estão aqui. Tem design de sobrancelha aqui na live, gente. Tem alunas minhas aqui na live, né, Vanessa? Responde aí qual desenho tá correto aqui nessa sobrancelha, tá? Pra eu entender aqui se vocês estão acompanhando. O branco tá correto, Bruna? O branco? Eu já respondo, tá? O verde tá correto. Quem respondeu verde? Vanessa. Quem mais? Gente, olha. Gente, tinha que ser minha aluna, né? Meu Deus do céu. Parabéns, Vanessa. É o rosa. Não é o rosa e não é o branco.
O verde tá correto, gente. É o verde. Por quê? Eu vou explicar pra vocês agora por que é o design verde que tá correto. Vamos lá. Vamos avaliar. Parabéns, viu, Ari Dudson? O maridão ali na live respondendo, minha gente. É o verde, gente. É o verde, tá? Vamos lá. Eu vou explicar agora pra vocês por que é o verde. A marcação ali no branco, o que aconteceu? Eu não trabalhei design estratégico. Eu vou mostrar essa sobrancelha real para vocês entenderem o quanto essa sobrancelha ela é difícil. Então, uma pessoa que tá iniciando na profissão, que pega uma sobrancelha dessa, ela, tipo, pira o cabeção, viu? É sério. Então, aqui, não foi trabalhado design estratégico nessa sobrancelha. Acertou, aham. Meu marido respondeu, acertei, acertou. Foi trabalhado o design, não foi trabalhado o design estratégico nessa sobrancelha. Design estratégico é quando você pega o início da sobrancelha, você projeta ele para baixo um pouquinho, isso sem tirar pelos da estrutura natural, tá, gente? A gente não pode estragar o desenho de uma sobrancelha somente para deixá-la arqueada. Não, é tudo trabalhado de forma estratégica, tá? E sem danificar a sobrancelha. Então, nesse início aqui, o branco, não foi trabalhado design estratégico. Então, ela começou uma sobrancelha reta e ela caiu. Então, o início da sobrancelha tá mais alto do que a cauda tá mais baixa. Então, isso mostra uma sobrancelha negativa. Então, não tem nada estratégico, então o desenho tá errado, tá? Vamos ali na sobrancelha rosa. A sobrancelha rosa até que preservou ali bastante a estrutura da sobrancelha, porém quase igual o primeiro desenho, né? Que é o desenho branco. Começou uma sobrancelha mais reta, preservou toda a estrutura, mas não trabalhou design estratégico. Já no desenho do meio, verde, foi trabalhado completamente o design estratégico. O que é design estratégico? Gente, eu sempre falo. Você pega o início da sobrancelha, você desce um pouquinho para baixo. Eleus, eu preciso tirar os pelos em cima? Não pode tirar os pelos da sobrancelha na parte de cima, tá? Tem que somente aparar os pelinhos. Quando é uma sobrancelha meio reta ou caída, precisamos trabalhar o design estratégico. Então, eu vou simplesmente descer, aparar os pelinhos que sobra para cima, tá? E automaticamente, quando eu projeto essa sobrancelha para baixo, eu vou valorizar o ponto alto natural da sobrancelha da cliente. Não vou danificar a sobrancelha, vou deixar uma sobrancelha maravilhosa e eu vou provar pra vocês, tá? Que fica lindo, não danifica a sobrancelha. Essa cliente, ela sempre volta com a sobrancelha preenchida, bonita, sabe? Nunca estragou a sobrancelha. Por quê? Preservou, mas trabalhou o design estratégico. Ao invés de remover pelo, a gente só apara as pontinhas dos pelos que sobram ali no início, tá? Ideal pra quê? Sobrancelhas retas e sobrancelhas caídas, né? Sobrancelhas negativas. Precisamos trabalhar o design estratégico. Então vamos lá pro próximo criativo. Vanessa, parabéns, viu? Parabéns, tô orgulhosa de você. Significa que você tá treinando, né? A Vanessa fez o curso tem pouco tempo, gente. Vamos lá. Próximo passo, nós falamos aqui, mapeamento, marcação da sobrancelha, né? E ali mostrei alguns exemplos de design, né? Com mapeamento e marcação. E agora nós vamos para aplicação e alinhamento da rena, que é outro ponto que você precisa dominar para você ter uma boa técnica, tá? Para oferecer para suas clientes. Primeiro passo para você aplicar uma rena e você ter um resultado incrível, um resultado homogêneo, muito bem aplicado, sem ficar craquelada no final, é você fazer em camadas. Você fazer a primeira camada e depois você fazer uma camada mais grossa. Então, a primeira a gente sempre trabalha ela mais fininha, tá? Então, eu vou pegar o meu pincel. Pode utilizar até aquele pincel língua de gato, tá? Eu já tô tão acostumada a usar o chanfrado pra tudo, que pra mim tá tudo certo. Mas você pode usar, assim, o língua de gato somente pra fazer a primeira camada, que é bem fininho. Então, você pega pouco produto, exatamente como tá na foto, estica a pele da cliente, mas é esticar, gente, tá? Ali eu não tô apertando o globo ocular dela, não tô apertando o olho, eu tô só puxando a pálpebra pra baixo pra esticar essa sobrancelha e eu conseguir aplicar a rena, essa primeira camada bem fininha, para ir bem na pele da cliente mesmo. Por que que eu faço essa primeira camada mais fininha? Enquanto eu estou
fazendo a aplicação da segunda camada, que é uma camada mais grossa, essa primeira ela já tá agindo. Então a minha rena não vai ficar manchada, não vai ficar craquelada. Eu vou ter um resultado homogêneo, bonito, um resultado incrível. Mas primeiro eu tenho que fazer essa primeira camada bem fininha, tá? Vou trabalhar essa primeira camada bem fininha, depois eu venho com uma camada mais grossa e alinhando essa rena, tá? Então agora nós vamos para a segunda camada. Aprendeu a primeira, passou direitinho ali, fez uma camada bem fininha, a gente vai para a segunda camada. Deixa eu escolher outra foto aqui para vocês. Agora a gente vem com uma segunda camada mais grossa, tá? Nessa segunda camada eu venho com quantidade na borda e vou espalhando para cima, tá? Eu não posso acumular somente na borda uma quantidade grande de rena ou de coloração. Eu tenho que colocar uma quantidade ali mais gordinha e eu vou espalhando ali para cima, tá? E eu não vou deixar ela acumulada em um local só. E cuidando no alinhamento, tá? Então, assim, aplico, alinho a rena, vou espalhando pra cima, porque depois vou fazer tudo na parte de baixo. Fiz toda a parte de baixo, aí que eu vou fazer a parte de cima. A parte de baixo tá tudo pronto, alinhadíssima na régua. Aí que eu vou fazer a aplicação na parte de cima, tá? Lembrando que você vai fazendo a aplicação e você já vai subindo esse excesso pra cima ali, pra quando você fizer a parte de cima, você encontrar ali e ficar tudo preenchido, tá bom? Então, ali vamos para outro criativo, para eu mostrar para vocês como que é feito o alinhamento. Ó, ali eu tô finalizando a aplicação na parte inferior. Eu uso esses palitinhos que a gente já compra eles com algodão na ponta, e daí não tem esse trabalho de ficar colocando algodãozinho na ponta. Gente, tem muitos materiais, muitos produtos que facilitam muito a nossa vida, como design de sobrancelhas, tá? Então, a gente tem que aproveitar desses benefícios. Ali eu tô alinhando, deixando na régua. Fiz toda essa aplicação na régua, vou deixar o tempo ali de acordo com cada pele, né, com a necessidade de cada cliente. E aí eu vou para a parte do acabamento. Vamos falar um pouquinho ali da parte do acabamento? Aqui. Quando eu finalizo a aplicação da rena, ela fica desse jeito, ó. Ela fica desse jeito aí, bem pretona. Quem não conhece se assusta de cara. Não tem como. Meu Deus do céu, deixar a cliente sair com a sobrancelha dessa cor, tá? Tem que fazer um acabamento. E é o acabamento, gente, que dá aquele resultado incrível. Se você tirar ali com algodão, limpar esse excesso ali da rena, da sobrancelha da cliente, e limpou, neutralizou a rena, pronto. Tá pronto, a cliente já pode ir embora. Porque antigamente era assim, tá? Agora é diferente, mas antigamente era dessa forma que fazia design com rena. E aí a sobrancelha não realça, fica esse quadradão na frente, não fica bonito, não valoriza, tá? Você não vai ser uma profissional reconhecida, você não vai chegar ao faturamento dos seus sonhos fazendo o trabalho dessa forma. Então você precisa caprichar no acabamento. Então, primeiro o mapeamento, depois a marcação, a aplicação, o alinhamento da rena e por último o acabamento para você pegar o espelho, mostrar para sua cliente e falar assim, uau! Ela vai se apaixonar. Meu Deus, Eleus, era exatamente assim que eu queria, né? Meu Deus, ficou melhor do que eu imaginei. Essa cliente aí da foto, ela falou assim, eu nunca imaginei que um dia eu fosse gostar de rena. Mas foi uma amiga dela que falou pra ela, não, faz com Eleus, você vai gostar. Ela já tinha traumas, né, de fazer design com rena. Não, design com rena na minha sobrancelha não fica bonito, fica feio e tal. E aí ela veio e se apaixonou e agora esses dias ela tá afastada porque ela ganhou neném. Né? Mas ela sempre gosta muito de fazer design com rena. Mas eu entrego esse resultado pra ela, com acabamento. Então, tirei esse excesso da rena. O que é o primeiro passo que eu vou fazer? Eu vou colocar o fixador. Por que eu vou utilizar o fixador para fazer o acabamento da rena? Porque esse fixador vai ajudar a fixar a rena na pele da cliente e vai neutralizar tonalidades esverdeadas, tá? Tem algumas marcas de rena que quando você tira esse excesso, ela fica com fundo esverdeado. Então, quando você neutraliza, a sobrancelha fica com a cor real, que precisa ficar, tá? Então, precisa neutralizar com o fixador. Neutralizei com o fixador, aí eu vou para a parte do acabamento do efeito ombré. Então, vou pegar um cotonete ali, né? Uma haste flexível, um palito de laranjeira com algodãozinho na ponta. Vou molhar no removedor e vou esfumar o início da sobrancelha de forma personalizada. É eu que personalizo a sobrancelha da minha cliente do jeito que eu acho que vai ficar melhor pra ela, tá? Então eu sempre esfumo mais a parte de cima e um pouquinho menos embaixo, mas de uma forma que fique um degradê.
Não pode ficar assim. Início sem rena, aí pá, já começa a rena. Não, eu tenho que esfumar de uma forma que fique um degradê bonito. Que no início, por que a gente faz o efeito ombré? Eu queria dar um beijo em quem inventou o efeito ombré na sobrancelha. Eu queria descobrir quem que inventou. Porque assim, gente, deixa muito lindo. O resultado fica incrível. A sobrancelha quadrada não fica bonito, não valoriza. O efeito ombré... O que a gente analisa do efeito ombré? O que eu tava pensando um dia desses? A nossa sobrancelha natural, o início dela, os fios são mais finos, são mais ralos, então automaticamente o início da sobrancelha é mais leve, é mais claro. Então quem pensou no efeito ombré, olha só, ele pensou em uma coisa muito lógica. É algo que você vai fazer e vai acompanhar a naturalidade da sobrancelha da cliente, né? Então eu queria dar um beijo em quem inventou o efeito ombré. Fica muito lindo. Bora lá pro próximo. Entendidos aí, né, meninas, a parte do acabamento. Acabamento essencial. E aí, gente, a parte importante que eu tava esquecendo de falar. Finalizou, fez o efeito ombré, você vai finalizar com uma pomada modeladora. Eu sempre finalizo as sobrancelhas das minhas clientes com a minha pomada, né, de fabricação própria, a Eobraus. Essa pomada, ela vai estimular o crescimento, vai hidratar, além de modelar a sobrancelha e deixar os pelos bonitos, radiantes, brilhantes, e vai realçar muito as fotos para vocês postarem aí no Instagram, certo? Vamos lá aqui para as últimas fotos. Agora eu vou mostrar pra vocês aquela sobrancelha, gente. Eu fiquei bem em cima. Deixa eu ver se tem como mudar. Não sei como que muda aqui pra minha foto ficar do outro lado. Olha o formato da sobrancelha dessa cliente. Ela começa fina, depois ela vem um gordinho e depois ela afina de novo. Olha só, então é um design, é uma sobrancelha que dá trabalho para fazer o design, né? Então quem não tem experiência vai ter um pouquinho de trabalho, mas só que, ó, se imaginar pela lógica, o que é o design estratégico? Design estratégico, eu projeto a sobrancelha para baixo, o início, tá? Eu projeto o início da sobrancelha para baixo, porque a sobrancelha dela começa lá em cima, né? Então ela vai ficar uma sobrancelha reta. Então, se eu projeto ela um pouquinho para baixo, todo milímetro, qualquer milímetro, né, no design de sobrancelha faz toda a diferença. Projetei um pouquinho para baixo, vou realçar o ponto alto natural. E aí eu vou aproveitar todos os espelhinhos do ponto alto e eu vou ter esse resultado, gente. Olha essa sobrancelha que linda. Aí trabalhamos o design estratégico na sobrancelha dela, né? Não trabalhamos design reconstrutivo, porque assim, essa sobrancelha é a sobrancelha dela real. Não é porque tirou em excesso, não é porque alguém estragou, não. É a sobrancelha real. Então, se você observar ali, nós trabalhamos o design estratégico, tiramos um pouquinho daquele gordinho, porque não realça nada na sobrancelha. E realizamos ali um design que realçou demais o rosto dela, que valorizou, trouxe um ar mais empoderado, né? Ficou lindo demais. Qual a nota aí? Coloca a nota pra você, pra mim aí, desse design com rena. Coloca aí nos comentários a nota que vocês dão pra esse design com rena, gente. Só sai dessa live quando vocês colocarem a nota aí pra mim. Sejam sinceras, tá? Porque assim, não é eu querendo me achar, não. Mas quando você trabalha com amor, quando você é apaixonado pela profissão, quando você ama aquilo que você faz, gente, você consegue ver os detalhes mínimos. Você consegue entregar ali o melhor pra cliente, sabe? Então, o primeiro passo... Obrigada, Mi! 10 mil! Obrigada, viu? Perfeita. Obrigada, Gabi. Então, é isso. Primeiro, deixa eu tirar aqui, deixa eu voltar pra minha carinha aqui na tela. Antes de eu fechar, eu vou mostrar pra vocês aqui mais uma sobrancelha, só que loira, tá? Loira. Essa sobrancelha é uma sobrancelha também que não é uma sobrancelha que foi danificada. Ai, alguém tirou em excesso. Não, é a estrutura natural da sobrancelha dela. É assim. Então, trabalhamos ali um design estratégico na sobrancelha, realizamos um design com aplicação de rena, efeito ombré no início para tirar aquela marcação. Daniela, muito obrigada. Tô te esperando aqui para fazer o curso, tá? Tô te esperando. Muito obrigada, melhor do mundo. Ai, gente, o coração não aguenta desse jeito, tá? E aí, trabalhamos design estratégico na sobrancelha, trabalhamos uma rena de acordo com a tonalidade da pele e do pelo dela, tá?
que a tonalidade da rena diz muito também. Apesar de que na nossa região a gente trabalha muito com uma cor só, ou com duas misturinhas só. Por quê? A maioria das pessoas são morenas na nossa região. Se eu morasse no sul, eu ia trabalhar mais com castanho claro. Mas como a maioria das pessoas aqui tem pele morena, então a gente utiliza muito o castanho escuro, tá? Mas nessa cliente aí, qual foi a mistura que eu fiz? Castanho escuro numa quantidade menor e castanho claro numa quantidade maior. E eu consegui alcançar esse resultado. O fundo de cor da rena do castanho claro que eu utilizei é um fundo mais quente. Então tem mais quantidade de vermelho. Então por isso que eu consegui esse marrom bem bonito, tá? E aí a gente finalizou com a pomada modeladora, é o Brows. Então quando a gente penteia a sobrancelha, olha como fica lindo, gente. Aparei ali o início da sobrancelha dela, deu uma realçada. Então é esse resultado que eu quero ver vocês realizando daqui pra frente. Quero ver vocês sendo referência na profissão de vocês e faturando aí pelo menos 5 mil reais por mês, tá? Deixa eu voltar minha carinha aqui pro lugar. Gente, é isso. Eu espero que tenha ajudado muito vocês, tá? Eu espero de todo o coração mesmo poder contribuir com vocês, profissionais de design de sobrancelha, aqui com conteúdos, né? Vamos trazer conteúdos aqui ao vivo pra vocês. E eu tenho muita vontade de trazer um procedimento ao vivo aqui, fazer uma live realizando todo o procedimento de design com aplicação de rena, tá? Quem quiser ver uma live assim, vocês têm que me mandar muita mensagem lá no direct me cobrando. Helena, faz uma live assim, assim, assim. Quero a ajuda de vocês, tá? Pra poder realmente contribuir com os resultados de vocês. Tá bom, minhas lindas? Muito obrigada, foi muito bom estar com vocês, espero ter ajudado. Qualquer dúvida que vocês tiverem, manda um oi lá no direct que eu vou ajudando vocês ali no que eu puder, tá bom? Beijo e até a próxima live. E eu aviso pra vocês aqui no Instagram o dia da nossa próxima aula, tá bom? Beijo, fiquem com Deus.